Bom, aqui eu vim relatar uma situação que aconteceu comigo, então é um vídeo de relato, tá? Em que eu machuquei, né, esse dedo aqui, o polegar, com um ferro, um prego, na verdade, um prego enferrujado, e acabei ficando com parestesia, com alteração de sensibilidade em algumas regiões. E aí, se você passou ou está passando por algo parecido, né, talvez você se identifique com alguma coisa aqui, né? Então é um bate-papo, tá? Esse vídeo não é de instrução. Eu sou nutricionista, sou da área da saúde, mas esse vídeo aqui não tem nada a ver com nutrição. Então é literalmente um relato, um bate-papo pra gente só, talvez, falar a respeito, né? Porque pelo menos o que aconteceu comigo foi algo totalmente, assim, inesperado, inusitado, no sentido ruim mesmo, né? Porque quando você se machuca, quando você se corta, por exemplo, né? Eu já me cortei, né? De outras formas, né? Cortes pequenos, é claro, que eu tô falando. E cicatriza, e pronto, tudo certo. Nesse caso, eu vou relatar então, né? Começando aqui, né? Já deixa o seu like e deixa o seu joinha aqui embaixo. Eu fui numa praça fazer fotos para poder divulgar esse moletom aqui, que inclusive foi esse moletom aqui, né, na ocasião que eu fui fazer as fotos. E aí eu fui na praça, na época da pandemia, né, então eu fui, cheguei lá, não era uma praça que estava movimentada, então eu fui lá fazer as fotos com segurança. E para apoiar os equipamentos, né, as coisas que eu levei, eu levei o paninho, levei álcool em gel, levei álcool líquido também, né, álcool 70 para higienizar superfícies, né. Então foi o que eu fiz, tinha um banquinho lá na praça, eu fui passar o álcool para higienizar o banquinho, para depois eu apoiar as minhas coisas, para evitar qualquer tipo de possibilidade de contaminar as minhas coisas com o vírus, né, do coronavírus. Então tudo certo, né, para poder garantir as fotos feitas com segurança para mim, né, e tudo mais. Só que no exato momento em que eu cheguei, que eu fui fazer essa desinfecção da superfície ali do banquinho, eu fiz assim, ó, esfreguei, né? Porque era um banco de, acho que cimento, né? Então é um banco meio áspero, né? Então você tem que dar um pouco de força. Quando eu fiz assim, eu senti que entrou algo no meu dedo. Foi aquela dor, né? Assim, e era um prego bem fininho, né? Um preguinho longo, mas fininho, e entrou. Ele não entrou profundamente, ele entrou assim, sabe? Deitadinho, então pegou meio que de raspão, mas entrou, tanto que eu tive que puxar pra tirar, né? E não foi um corte profundo, mas foi o suficiente pra dar uma sangradinha. Então, assim, entrou em contato com o meu sangue. Então eu fiquei um pouco preocupado, mas eu tinha acabado de chegar, não tinha sido nada aparentemente grave, então eu continuei, né, com o meu propósito, fiz as minhas fotos, levei algo em torno de, sei lá, 1 hora, mais um tempinho depois para voltar andando para casa, então em torno de 1h30, no máximo 2 horas depois eu já estava em casa. Mas na hora ali do acontecimento, como eu já tinha álcool a 70 na forma líquida, né, eu aproveitei e já passei nas minhas mãos para justamente evitar a possibilidade de contaminação, né, do prego no meu dedo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui editar vídeo, né, no meu notebook, aí teve um momento que eu agachei assim, né, fiquei editando. Aí quando eu levantei, eu senti que eu tava com os dedos assim dos meus pés, né, do meu pé direito formigando, porque assim, isso aconteceu nesse dedo da mão direita, né. Aí eu senti, se não me engano, os dedos do meu pé direito formigando quando eu levantei. A princípio, né, poderia ser por conta da posição que eu estava, e aí eu fui andando aqui na casa, né, resolvendo algumas coisas, e não passou. Porque quando você fica com alguma perna formigando por conta de alguma posição que você estava, né, quando você estica, né, aquela perna, os músculos, você movimenta, daqui a pouco volta, né, ao que estava antes, né, ou seja, sem formigamento ali e tal, sem aquela dormência. Só que não foi o caso, não passou. Aí eu já comecei de imediato a suspeitar. Será que tem a ver com o prego, do que acabou de acontecer? Porque, gente, não é comum, né, essa dormência, esse formigamento não passar. Aí já estava no fim da tarde, eu deixei, né, falei, bom, vou esperar até amanhã, porque vai que até amanhã melhora, né? E aí eu esperei até o dia seguinte, não melhorou. Aí foi quando eu já, né, procurei ver se eu conseguia marcar com algum médico naquele mesmo dia, e não consegui para o mesmo dia. Então eu fui então para a emergência de um hospital, para que eu não deixasse passar mais aquele dia, né, sem saber, né, sem ter a opinião de alguém da área médica, né, no caso. Então eu fui na emergência, esperei, fui atendido por uma médica,
relatei. Então basicamente o que aconteceu foi o seguinte, tá, gente? Aconteceu aqui, né? Ficou um pouquinho dolorido no local, o que eu acho que é comum, esperado, né? Enfim, mas não era nenhuma dor absurda. E fiquei com essa alteração de sensibilidade, um pouquinho. Então basicamente, né, eu fui percebendo aos poucos, né, sensações diferentes em algumas regiões diferentes. No primeiro momento foi nas extremidades de alguns dedos dos meus pés, do meu pé direito. Só que depois eu também percebi alteração no outro pé também. Então basicamente, né, quando eu cheguei lá na emergência, né, eu falei pra ela, olha, tô com alguma alteração de sensibilidade nas extremidades de alguns dedos das mãos e em alguns dedos dos pés. Pronto, foi isso. Tanto que a princípio, quando eu falei que eu tava com essa alteração de sensibilidade, né, eu perguntei assim, poxa, mas isso vai melhorar em quanto tempo? Ela falou que, olha, até 10 dias deve melhorar. Eu perguntei isso pra saber, né, sim, eu vou ficar assim até quando, né, porque ela falou que eu queria saber até quando eu poderia considerar como esperado, né. Ela falou até uns 10 dias. Se até 10 dias não melhorar, né, então eu procuraria a opinião de alguma outra especialidade, né, no caso, para investigar isso. E aí, como eu fui relatando e falei que eu estava com essa alteração de sensibilidade fora daqui, né, ou seja, no pé esquerdo, né, então, ou seja, bem longe, né, de onde aconteceu, aí ela pediu também, já que eu estava lá, né, um exame de sangue para verificar se as minhas defesas estavam alteradas. No final das contas estava tudo aparentemente normal, dentro do esperado ali. Então ela falou que, olha, não tem nada demais aqui aparentemente, porque a primeira preocupação seria a questão do tétano, né? Mas eu estava com a vacina anti-tétano em dia. Então ela falou, olha, a princípio não tem problema, né? Você tá com a vacina em dia. Ela me passou lá 2 medicações, né? Pra, enfim, controlar qualquer possibilidade de inflamação e de dor, né, no local. Então ela me passou uma medicação, eu segui, pronto. E já deixei marcado depois, eu marquei, né, com uma neurologista para que eu pudesse ter uma outra opinião, né, de especialista mesmo que tivesse a ver com essa questão, né, dos nervinhos aqui, porque até mesmo na emergência ela falou o seguinte, né, que provavelmente, né, o prego atingiu algum nervinho e causou essa alteração. Aí quando eu marquei a neurologista, né, a consulta era para uns 10 ou 11 dias depois. Na minha cabeça eu pensava, olha, daqui para lá pode ser que melhore, inclusive se melhorar eu já desmarco a consulta. Só que chegou o dia da consulta, 10, 11 dias depois do ocorrido, e não tinha melhorado, pelo menos não 100%, né? Então eu fui para a consulta, basicamente resumindo, a médica me falou que isso é uma parestesia, né? É uma alteração de sensibilidade. Ela até falou que, olha, como foi no mesmo dia que começou essa alteração de sensibilidade, né? É de se imaginar que você imagine que tenha sido por conta do prego, mas pode ser que não, pode ser que tenha sido uma coincidência, né, dos eventos aí, mas venhamos e convenhamos, né, gente? Deve ter sido sim por conta do prego, porque eu nunca passei por isso antes, ficar com principalmente, né, a alteração principal, só para vocês terem uma ideia, a alteração principal foram em 2 ou 3 dedinhos do meu pé direito, que ficou dormente, literalmente dormente, ele ficava dormente. Né? Então assim, quando eu andava eu sentia dormência, quando eu ficava mexendo eu sentia dormência. Então assim, gente, o machucado foi aqui e eu fiquei com dormência principalmente, né, em dedos do meu pé direito, ou seja, bem longe do local, entendeu? Então, enfim, mas basicamente, né, não teve nenhuma indicação de medicamento. Perguntei se teria alguma indicação de fisioterapia, ela falou que não, que era esperar mais um pouco e enfim. E se tivesse algum outro sintoma, aí investigar e tal, mas a princípio, com o que eu tinha relatado, não tinha muito o que fazer não, né, de que provavelmente isso iria passar com o tempo. Na dúvida, eu marquei com uma outra neurologista para poder, né, ver uma segunda opinião, né, de especialista dessa área. Na verdade, quando eu marquei com essa outra profissional, desculpa, não foi neurologista não, foi a segunda profissional que eu fui, né, segunda médica, era uma infectologista. Ou seja, uma da neurologia e uma infectologista, porque eu poderia investigar, o que eu queria saber era, tem algum micro-organismo que se entrar em contato com o sangue cause isso? Porque como foi um prego, gente, enferrujado no meio de uma praça, né, vai saber se tinha algum micro-organismo ali, né, então eu queria saber isso. Basicamente ela falou que não tem conhecimento de algum micro-organismo que cause isso e que era para eu relaxar. Na minha cabeça eu fico assim, poxa, relaxar? Eu tô com alteração de sensibilidade, com dormência em algumas regiões, é para ficar relaxado.
Mas enfim, basicamente o que ela quis dizer é que não tem algo que possa ser feito, né? Não era nada grave, era para a mesma coisa, acompanhar, verificar se ao longo do tempo se estava piorando, se estava melhorando. Então basicamente foi isso, relaxei, né? Vamos relaxar. E eu senti que algumas coisas foram melhorando um pouquinho. Então assim, alguns dedos das mãos eu sentia um pouquinho, mas ao longo do tempo eu sentia que estava melhorando, né? Tava passando essa sensação. O que demorou mais, eu acho que realmente foi no pé mesmo direito, essa sensação. Então às vezes, por exemplo, quando eu andava muito, eu sentia dor, inclusive, né, no local. Então era tanto a questão da dormência, né, não era nem formigamento, era mais a dormência mesmo, né, para ser mais exato, né, a dormência. E quando eu andava muito, o local ficava até dolorido. E aí chegou um mês, na minha cabeça, né, não é possível que quando chegar um mês ainda vai estar assim. E chegou um mês e ainda não tinha melhorado. Mas, depois de um mês, né, completou aí 2 meses, e aí sim foi passando. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, vez ou outra eu ainda sinto talvez alguma coisinha que talvez ainda seja algum resquíciozinho ainda, né, algum sintomazinho residual. Mas pode ser que não também. Então, né, como eu não tenho certeza mais se tem alguma coisa ainda residual disso, talvez eu já esteja melhor de 100%, ou se não estou 100%, estou quase lá, a ponto de eu realmente não sentir mais a tal da dormência. Passou, né? A dormência no pé direito, que era o principal, não era no pé inteiro, tá, gente? Era em 2 ou 3 dedinhos do pé direito. Isso passou. Repito, se não estiver ainda 100% melhor, 98, 99% melhor. Então por isso que eu estou gravando o vídeo, porque eu sinto que já passou, né, a fase mais incômoda aí. Então esse vídeo é mais para isso mesmo, um relato, para que, sei lá, né, às vezes quando acontece isso, a gente busca mesmo no YouTube, né, alguém que está passando por algo parecido, porque, repito, é algo inusitado, não é comum, gente, né, não é comum você se cortar, principalmente quando é um cortezinho bem superficial, e ter esse tipo de alteração. Eu acho, né, assim, não sei se teve algum processo infeccioso aqui que causou isso, mas talvez tenha sido o que a médica da emergência falou, né, o processozinho de contato com algo, né, enferrujado, sujo, talvez também tenha atingido algum nervinho. Então acho que é isso mesmo que deve ter acontecido. E a princípio é isso. No caso, se você está passando exatamente por isso, obviamente, se você não foi ainda, né, no caso, não consultou uma opinião médica, consulte, porque acho que, como foi no meu caso, né, a principal preocupação de imediato, no primeiro momento, não que seja a única preocupação, mas no primeiro momento é a questão do tétano, né? Então, verificar se a vacina está em dia, o seu cartão de vacina, né? Veja lá, consulte para ver se essa vacina está contemplada, se está em dia. Então, acho que é isso, né? Não fique também à mercê, né, de que eu estou com uma alteração de sensibilidade e vai ficar por isso mesmo, né? Basicamente, né, o que eu fiz é o que eu acho que é o que tem que ser feito, que é você investigar, né? Porque no final das contas eu fui em 3 médicas, né? E no final das contas não teve nada, né, que elas me prescreveram ou mandaram fazer para que melhorasse. O que melhorou foi literalmente o tempo mesmo, né? Então, se eu não tivesse ido nelas, eu teria melhorado do mesmo jeito. Mas na dúvida, eu achei interessante investigar para não correr o risco de, né? Porque quando mexe com sensibilidade, né, sei lá, era bom investigar, entendeu? Não é tão simples assim. Então, é isso. Investigar e todo cuidado aí, né, nesse caso aí. Porque quando eu fui fazer assim, né, lá na praça, né, quando eu fui higienizar o banquinho, eu vi os gravetinhos. Só que quando eu vi, eu achei que eram os gravetinhos, porque como estava enferrujado, ele estava daquela cor marrom, né? Então eu achava que eram os gravetinhos de planta, né, caída ali no banco, mas não, era prego mesmo. Então fica até o alerta aí, né? Cuidado quando você for numa pracinha, se você for sentar, né, verifica antes também se não tem algum prego enferrujado, né? Então acho que é uma outra mensagem aqui do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque esse relato que eu trago aqui é porque eu já percebi que quando eu faço algum vídeo relatando alguma coisa desse tipo, né, muita gente acaba chegando a vídeo desse tipo, né, porque as pessoas buscam na internet, né, sobre o sintoma que elas estão tendo. Então, como eu falei no começo, é um vídeo de relato, é o que aconteceu comigo, apenas estou expondo o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo não é para você tomar como critério para você se medicar, se consultar. Não, né? Você precisa ter
a sua avaliação do seu caso com o especialista que tem avaliado o seu caso. Então, em cima disso tudo, essa é a grande mensagem, né? Faça a sua investigação aí com profissionais capacitados para isso, tá bom? Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar com as informações. Como eu sou nutricionista, é importante que você se inscreva no canal caso você se interesse em acompanhar mais conteúdos meus relacionados à nutrição, saúde e bem-estar de um modo geral. E este moletom, né, já que aconteceu isso tudo porque eu fui lá fazer as fotos para divulgar esse moletom, se você puder e quiser comprar, seja porque você gostou ou para apoiar aqui, né, o meu trabalho na internet, você pode acessar aqui embaixo, né, uma estante de produtos, ou na descrição do vídeo tem assim, né, link das camisetas, porque além desse moletom tem outras opções, né, de blusão, camisetas também. Então agora sim, vou encerrar o vídeo. Obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.